Salve, salve, mocidíssimos e mocidíssimas! Estamos começando mais um MP3 Podcast, o podcast da mocidade. Eu sou o Vinícius Seja, o episódio de hoje vai ser muito bacana, muito especial, já tô mega ansioso pra gente começar essa bagaça. Então, vamos introduzir os presentes nesta mesa. Aqui à minha direita, representando a diretoria da mocidade, Davizão. Salve, Davi. Salve, galera. Salve, Vini, beleza? Beleza, seja muito bem-vindo, meu irmão. Aqui na minha frente nós temos o convidado da mocidade também de hoje, que também é líder de louvor, né? A gente ficou sabendo há 2 minutos atrás, vamos embora. Eu fiquei sabendo, perdão. E introduzindo aqui o Bettini, que inclusive, qual que é o seu nome, cara? Porque não é Bettini, né? Qual que é o teu nome? João Pedro Bettini. Johnny Peter Bettini, muito bem. Uma honra receber você aqui também, viu, meu irmão? Hoje tenho certeza que o papo vai ser muito bom. E o convidado especial de hoje... Agora ferrou, né? Porque é Alan, como que a gente fala o teu nome? O Alan tá aqui com a gente hoje, gente. Então, assim, eu tenho os dois nomes, mas é Alan, né? A gente costuma mais levar essa questão de nome como nossa mãe nos chama, né? Maravilha, Então, foi Alan. ótimo, que foi bem espontâneo, né? Ficou Sim, bem sim. espontânea essa introdução, né? Sim, ótimo. A gente nem falou isso algumas vezes. Não, Super de imagina. boa. Legal, então, hoje você é o conselheiro da mocidade. Isso. Você também é presbítero, certo? Certo. Antes, conta um pouquinho também de você, tá? Hoje, o que você tá fazendo aí na mocidade, o que faz o conselheiro, o presbítero e tal. Vamos começar com uma introdução básica aí sobre você e tal. Conta um pouco aí dessa parte aí da sua trajetória de hoje em dia também. Tá bom. Bom, você sabe, meu nome é Alan, né? Sou casado com a Alzira, tenho 2 filhas, Gabriela e a Fernanda. A gente chegou aqui em Pinheiros em 2008, né? Como membros aqui em Pinheiros, né? Nós somos do Rio, né? Toda a nossa família é do Rio. E estamos aqui desde 2008 como membros e trabalhando aqui também na igreja. Fui diácono aqui também, em Pinheiros. Também fui diácono na igreja de onde eu vim, Igreja Presbiteriana do Rio, né? Estou agora no meu 2º mandato de presbítero e atualmente sou conselheiro da mocidade, né? Fiquei 12 anos com as crianças, né? E ano passado o conselho decidiu colocar a gente como jovens. Até ano passado você era conselheiro das crianças, então. Até 2020. Ano passado não, sim, 2021 sim. 12 anos, trabalhamos lá com Pinheiros Infância, que é a EBD, a UCP, o berçário também, enfim, todos os trabalhos a gente era conselheiro da Pinheiros Infância. E agora, um conselho da mocidade. O que é o conselho? Você me pergunta. O que é o conselheiro? Bom, conselheiro já é uma posição que já é construída, já é criada já há muitos anos pela Igreja Presbiteriana do Brasil, tá? E o conselheiro, ele é o conselheiro literalmente da sociedade interna, né? O que o conselheiro faz? Ele acompanha de perto os trabalhos, né, da sociedade, participa das programações, fica atento a algumas questões que possam vir a trazer algum tipo de problema com a sociedade. Mas mais do que isso, é você contribuir, somar com o trabalho e dar sugestões, dar ideias, enfim. Estar junto com a diretoria, né, da mocidade. E para mim é uma alegria muito grande, né, estar hoje como conselheiro da mocidade, porque a mocidade eu trabalhei muitos anos como jovens na mocidade, né? Então, para mim foi uma alegria muito grande quando o conselho escolheu para estar com a UMP, né? Depois de 12 anos com as crianças, né? Mas Tu achou que foi uma diferença muito grande da UCP para a mocidade? Muda muito? Muda. Assim, porque na verdade, quando o jovem, né? O jovem já é um cidadão capaz, né? A mocidade é de 18 a 35 anos, né? Então, o CP você planeja e ser responsável, né? Pelas programações, pelas crianças, e tá acompanhando, tem todo o relacionamento com os pais e tudo isso, né? Agora, a mocidade jovem já tem capacidade, né? Porque por ser civilmente capaz, pode fazer acampamento, construir suas próprias programações, né? Então, o conselheiro da mocidade tem um papel um pouco diferente na mocidade do que teria com as crianças. E nas crianças existem os coordenadores, né? Dentro do Pinheiros Infância, por exemplo, tem o CP que tem os seus coordenadores. Tem a EBD Infância que tem os seus coordenadores. Tem os cultos à noite, o 1 e o 2, que também tem os seus coordenadores, né? Que são adultos, né? Tá. Já a mocidade tem a diretoria, que conduz todo o trabalho de jovens na igreja. Então, a gente trabalha muito junto com a diretoria e também é um canal, né? É a ponte de comunicação que tem entre a sociedade interna e o ministério para com o conselho. Tá, entendi. Né? Alguma questão alguma necessidade específica, especial da sociedade, a gente leva ao conselho
quando precisa de ter uma aprovação do conselho, né? E também recebe do conselho alguma orientação, alguma sugestão, alguma coisa que possa estar precisa ser trabalhada junto com a sociedade. Tá, entendi, beleza. Só vou fazer um pequeno parênteses no assunto que eu acabei esquecendo de colocar na nossa introdução, que hoje o Bettini está representando como convidado especial da Mocidade, gente, e você que quiser fazer parte aqui, fizer uma participação aqui conosco em algum dos episódios, basta entrar em contato com a gente, mandar uma mensagem para mim, pode ser para Thalita Guimarães também, entre em contato que a gente também vai ser uma honra receber vocês aqui. É um podcast da Mocidade, ok, galera? Então vai ser muito bacana. Inclusive, Bettini, cara, você me corrige pra eu não falar besteira aqui, mas se eu não me engano, faz pouco tempo que você saiu da UPA, não foi ou não? Tô falando besteira. Faz esse meu primeiro ano na Mocidade. Na UPA eu fiquei 4 anos, que são os 4 anos em que eu já estava na igreja, porque antes disso eu era de uma outra igreja, então logo que eu entrei já finalizei ali o ano de entrada, que eu entrei em outubro, assim, e aí no ano seguinte eu já comecei na UPA e sempre mexendo com louvor, e agora tô mexendo com louvor da Mocidade também. Meu cara já chegou arregaçando. Já chega já trabalhando, assim que é bom, viu? Quebrantado! Já é bom, né? O cara manda muito. E uma outra coisa, não sei se você reparou da visão, mas o Alan, ele tava no CP, e aí, como conselheiro e tal, aí veio pra Mocidade. Mas não teve UPA na jogada. Você tem alguma coisa contra adolescente? Não, pelo contrário, na verdade, Você viu, né? Eu vi. A UPA hoje tem o meu cunhado como conselheiro, que é o Ricardo Machado. Essa é até uma dúvida que eu fiquei, tipo assim, eu não sei como é que é a abertura disso, mas tipo, você que mostrou interesse em cuidar ficar mais responsável pela Mocidade ou foi designado mesmo, assim? Designado. Ah, tá, designado. Mas então talvez ele nem goste de jovem também, né? Não, na verdade, assim... O Alan pra jovem, não sei, hein, gente, né, do cara. Não, na verdade, houve a sugestão do meu nome, né, porque até antes de mim era o Eduardo Teruya, né, que fez um excelente trabalho com Mocidade, né, e até hoje ele discipula muitos jovens, né, e aí, no caso, também estava com 12 anos com a Mocidade. Mesmo tempo que você estava com as crianças. Exato, também, né? E aí, no caso, houve essa sugestão do conselho e aí a gente aceitou, né? Porque a gente trabalhou muitos anos também com Mocidade, né? Então, jovens, eu fiquei pensando bastante, porque assim, eu já tive a oportunidade de ouvir algumas das suas histórias, né? Então, às vezes também era um interesse seu, aí não sei se tem essa abertura, sei não, lá. até poderia ter, a pessoa levantar a mão assim e falar, eu gostaria de ser conselheiro, mas no nosso conselho normalmente não é assim que acontece. Entendi. Né? Todo ano é renovado, entre aspas, né? Quem é o responsável, quem é o conselheiro responsável por cada sociedade. Então tem uma pessoa que fica eternamente, na verdade, né? Você pode ser renovado sim ou não, mas desde que eu entrei no conselho aqui, ninguém eu gostaria de ser... Entendi. Não, o próprio conselho resolve, opina e decide quem vai ficar como conselheiro de cada sociedade. Pô, cara, mas então já vamos aproveitar e vamos escutar um pouquinho então da tua trajetória. Davi já teve a oportunidade de escutar algumas histórias tuas, agora você vai abrir pra todo mundo que tá ouvindo aqui o nosso podcast, ou que tá assistindo. Conta um pouco da sua história, da sua trajetória. Eu lembro que você falou que você veio do Rio de Janeiro e tal, mas e aí, como já nasceu em berço cristão, como que foi isso daqui? Sim. Eu nasci já na Igreja Presbiteriana do Rio, né? Lá, mãe, vó, bisavó, na Igreja do Rio, né? Tá. E lá, desde criança, trabalhei na UCP na época, né? Que na época nem era UCP, era Liga Juvenil, né? Era antes. Sério? Liga Juvenil o nome, não era UCP. Liga Juvenil? Liga Juvenil. Nossa, agora eu tô com uma vontade de perguntar a idade dele. Pode perguntar, eu tenho 47 anos. Tranquilo. Sei que não pareça. Não parece. Então, e assim, UPA também, né? Bastante como adolescente, né? E depois para a Mocidade. Eu fui para a Mocidade com 17 anos, né? E isso fazendo as continhas 92, né? 92, né? E aí já começamos lá trabalhando na área de louvor, porque eu toco bateria e tal, aí a gente começou a trabalhar na área de louvor. E já em 93, 94, a gente já participou de diretoria, né? De Mocidade, né? Na Igreja do Rio. E quando foi em 98, eu fui eleito presidente lá, né, da Mocidade da Igreja do Rio, né. Na época eu me lembro assim que tinha, em 97 se devia ter mais 10 jovens na Mocidade, era muito, né. E a gente até tava uma entre safra assim absurda, né, de jovens assim. A geração que ainda tinha idade de Mocidade já não estava mais na Mocidade, né, já tinha saído porque se mudaram para outros estados ou que tiveram os filhos, aí começa, enfim, ter interesses diferentes, etc.
E aí, mas só que nós tínhamos um fenômeno lá na nossa igreja, né? A gente tinha quase 200 adolescentes na UPA, né? Desses 200 adolescentes, a gente já devia ter mais de 100 em idade de mocidade. O pessoal não queria subir para a mocidade. Nossa. Você tinha 200 na UPA e 10 na mocidade e a galera lá enrolando. Enrolando, até Mas que... por quê? Por quê? Que febre de Eu não sei, acho Peter Pan porque, é essa? é porque assim, não sei por que, na verdade, né? Devia ser muito bom, né? É. Enfim, mas assim, até meu sogro e minha sogra eram um casal coordenador lá, né, da UPA, né? Uhum. Na época, né? E aí, o pessoal... Mas na época não era o seu sogro e sua sogra. Não. Era assim, era. Já era também? Na UPA. Não era o meu sogro e minha sogra. Isso que eu tô querendo saber. Entendi. Calma lá. Não. É que eu sou casado desde 88. Não, tem razão. E aí, acho que o pessoal não sei, porque a pegada em mocidade é diferente da pegada de UPA, né? A gente tá subindo agora e já tá percebendo, e vai perceber mais no acampamento, né? Geralmente, mocidade, os jovens têm que fazer as coisas acontecer por eles, né? Uhum. Né? E a UPA você tem aí os X ajudando, né? E tal. Aí eu acho que o pessoal tá meio, não sei se é acomodado ou não, mas enfim. Eu sei que final de 97, o pastor da igreja lá falou: olha só, quem tiver acima de 18 tem que subir. Tem que subir pra mocidade. Chamou na responsa. Chamou na responsa, bateu no peito e fez o gol e acabou. Não tinha opção. Aí nisso, até então a gente não sabia, né? A gente foi eleito no final de 97 para pegar o 98, né? Aí quando a gente entrou para presidente, subiram 120 adolescentes para a mocidade. Aí foi, inclusive, a minha esposa, na época, não era minha esposa, né? E não era minha namorada também. Mas já conhecia? Já conhecia assim, de vista, né? Não tinha muito contato. A gente passou a ter contato mais. Na verdade, inclusive, quando ela foi recebida como membro da mocidade, aí sim já era minha namorada, né? E subiu 120 em 98, né? Aí já dá aquele gasto na mocidade, eram 10, né? Imagina. Não, e assim, você viu, né? O pastor puxou a responsa pra falar vai subir e jogou a responsa pro Alan. Agora se vira aí. E assim, de boa, eu não fujo de trabalho nunca, nunca, né? Então, pra mim foi ótimo, né? Subir. E pessoal que já trabalhava bem. Tipo assim, o Betinho já trabalhava com louvor na UPA. O pessoal já chegou mais ou menos preparado para ajudar, né? Então, aconteceu naquela época, o quê? Mais ou menos o que aconteceu com o Betinho agora, né? Ele da UPA já assumiu na área de louvor. Eu subi um ano depois, né, também. Porque eu tava na diretoria da UPA, aí fiquei um ano a mais, então só subi com 19 só. Então, mas você era um dos responsáveis pelo louvor na UPA? Era. Então. Na UPA eu tava na diretoria, mas aí eu que cuidava do louvor. Tipo, na diretoria atual, a Rachel que faz parte da diretoria, né, e tá à frente do louvor. Ô, Rachel, né, meu? Tamo junto, né, meu? Mas, ó, uma coisa que eu queria perguntar, que tem a ver com essa dinâmica aí que você tá falando, porque, cara, eu não sei muito como é que funciona isso. Na minha cabeça era exatamente como esse pastor aí disse. É tipo, bateu 18 anos, tem que ir pra mocidade. Eu não sabia que, tipo, a gente pode escolher a hora de subir. Na verdade, é o seguinte, isso tem muito a ver com como a liderança da igreja conduz o trabalho. Tá? Teoricamente, não. Deu 18, até 18 anos você pode ficar na UPA, né? Porque é de 12 a 18, né? Agora, 19 anos já está na mocidade. Então, assim, eu quero ficar com 23 anos na UPA. Não faz sentido, porque tem um adolescente de 12 anos que acabou de subir da CP. Não faz sentido ter um jovem de 19 anos na UPA. Na UPA. E ter o mesmo tipo de contato com uma criança. Quer dizer, um pré-adolescente de 12 anos. Já é outra cabeça, né? Outra cabeça, exato. Um momento de vida. Então, aí em 98 fizemos esse trabalho, 120. Aí o pessoal que subiu já subiu trabalhando também. Já foi para área de louvor, área de espiritualidade, área de ação social, área de evangelismo. Trouxe aquele gás que estava na UPA para a mocidade. Exatamente. Agora, né? E aí teve aquela questão da cultura que facilmente se adapta, né? Em 99 a gente foi reeleito, né, presidente da mocidade, subiram mais 70 adolescentes, né? Então a mocidade que era com 10 em 97 passou a ter quase 200 em 99, fim de 99. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Passa. Que é até uma coisa que eu respeitosamente vejo isso um pouco na nossa mocidade aqui, tá? Certo. Eu acho que a nossa mocidade ela é bem privilegiada, porque a nossa igreja tem muitos jovens. Isso é muito bacana, né? A gente vai para muitas outras igrejas, não tem a mesma quantidade de jovens que tem aqui, né? Mas uma coisa que eu vejo bastante é que existe uma faixa etária que não é que ela é predominante, ela é, mano, sei lá, muito predominante. Tipo assim, dos 29 até os 35 por aí, eu vejo pouquíssimas pessoas nessa faixa etária na nossa mocidade. Em compensação,
a galera mais jovem, dos 18 até uns 23, por aí, tem bastante. Tem Certo. bastante. E aí, qual que é a minha pergunta pra você? Você acha que esse tipo de coisa pode acabar mudando um pouco a liderança ou o rumo da mocidade, no sentido de, a nossa mocidade é muito jovem, então não pode ser que não veja tanta coisa assim para pessoas mais, vou usar aquele termo para não chamar as pessoas velhas, né? Senior. Para pessoas experientes. Experientes. Entendeu? Você acredita que tem esse tipo de coisa Não, que pode assim, acabar afetando? A diretoria da mocidade, como ela pensa suas programações e pensa sua atividade, ela tem que pensar 18 a 35 anos. Independente. Tá? Solteiro, noivo, casado, né? Porque ela não foi eleita para conduzir uma faixa etária específica dentro da Sim. mocidade. Ela foi eleita para conduzir a mocidade, que é de 18 a 35 anos. Sim. Tá? É lógico que existem questões que os casais mais maduros, né, o pessoal de 30, 35 anos, às vezes com filho e tal, às vezes tem uma outra dinâmica que às vezes não fica um pouco incompatível. Eu, por exemplo, eu falo pro pessoal que eu rui o osso até o final, né? Então eu saí da mocidade com 33 anos. Mas por que eu saí com 33 anos? Porque eu vim para São Paulo. Senão teria ficado até os 35. Até os né? 35, lá, né? Minha filha com 4 meses foi acampamento na mocidade, entendeu? Então, assim, agora, mas por quê? Porque eu sentia que o meu ministério estava dentro da mocidade, entendeu? E estar dentro da mocidade é frequentar as programações da mocidade, mesmo porque eu sentia que aquilo ali era importante na minha vida. Já era casado, já tinha minha filha mais velha, minha filha mais nova não, nasceu no Rio, mas a gente já estava aqui em São Paulo, entendeu? Então, assim, foi mais uma questão de geográfica, porque eu vim para São Paulo e fui com 33 anos. Uhum. Existe uma fórmula mágica, ou porque, como é que funciona? Isso é um grande desafio que a liderança, a diretoria eleita tem para si, né? E eu creio que a liderança é colocada pelo Senhor ali, porque são votados, né? Sim. Vota presidente, vice, primeiro, secretário e tesoureiro. Deus escolhe e direciona e dá visão à liderança, Uhum. né? E a liderança corre atrás e tenta ver como é que eu consigo fazer uma coisa que seja para essa faixa. Por que grande? Porque no passado já teve esse debate, Vini. Uhum. Na executiva, no Supremo Conselho, tentaram diminuir para 30 anos essa mocidade. Certo. Eu me lembro que na época Beleza. foi um debate enorme, porque grande parte dos jovens não queriam reduzir para 30. Queria continuar 35. Sim. Até pra chegar com os 35 e falar, não, tô na mocidade ainda, É. meu. Eu não sou velho, eu tô na Pra falar mocidade. que não é velho. Não, tipo assim, eu não tô no PH, eu não tô na SAP, né? Eu tô, então, assim. Mas aí até uma dúvida que eu tenho com relação a isso. Como você vê essa questão de participar, por exemplo, da mocidade, mas eu, como homem que sou, também quero participar da UPH, por exemplo. Você acha Aí, que dá para conciliar as duas O problema coisas? é teu, tem que esperar. Não. Então, assim, na verdade. Porque eu pergunto isso porque eu já vi pessoas assim, né? Tanto homens quanto mulheres que se envolviam nos dois e eu acho isso muito legal também. não Até tem- porque essa caminhada, por exemplo, eu como jovem, com os homens ali, né, mais experientes, enfim, tá junto deles também, eu acho uma coisa bacana, é uma troca de experiência boa também. Sim. Na verdade, assim, eu acho que quando se cria a sociedade por faixa etária, é por interesse daquela faixa etária, né? Então, eu imagino que, assim, a diretoria da UPH não vai pensar em fazer uma promoção para um jovem de 25 anos. Entendi. Eles vão pensar na promoção para o homem de 35 anos para cima. Que é, porque qual é o objetivo da sociedade interna? Promover comunhão. Uhum. Promover comunhão entre ou criança, ou adolescente, ou jovem, ou homem, ou mulher, homem ao PH, mulher, SAF e outros ministérios, é promover comunhão. Esse é o papel que o pessoal fala core de uma sociedade interna, Uhum. né? Mas e ensino da palavra? Sim, entende, consegue, a gente fala sobre, sobre a palavra de Deus nas Isso tem em todas as sociedades. Sim, isso mas é o ensino da palavra é na EBD. Não é, tipo assim, o objetivo principal de uma sociedade ter o ensino da palavra. Você vai ter a palavra, mas o ensino é na EBD que você tem. Né? É por isso que a gente fala muito, né, na diretoria. Né? O contexto é palavra para fora e EBD. E, no caso, a vivência do jovem para dentro, né, a palavra de Deus, né, do que o jovem vive hoje, os dilemas e tudo, à luz da palavra na sociedade interna. E na EBD é o contrário. Eu aprendo a palavra e levo o que eu aprendo, aquilo que Deus coloca no meu coração, para fora, né, para meu dia a dia. Mas, respondendo essa pergunta, Davi,
não tem não, você não pode frequentar. Se a pessoa tem tempo e disponibilidade, você frequenta. A dificuldade normalmente, isso eu falo muito pro pessoal vindo aqui, que a pessoa para estar na igreja, né, ela precisa ter um campo ministerial para trabalhar. Uhum. Precisa ter um campo. Esse negócio de chegar na igreja, sentar no sofá lá, ou no banquinho lá, assistir e ir embora, não está vivendo a igreja, né? Qual é a dificuldade que tem? É você conseguir administrar o seu tempo. Trabalhar se muito. comprometer, né? Comprometer com Se dois comprometer ministérios com dois diferentes. ministérios. E com duas visões, assim, por mais que promova a comunhão, são duas linhas diferentes de trabalho. Faz sentido. Mas assim, se o camarada consegue lidar, ok. Eu, olhando para mim, não conseguiria. Não conseguiria. Ou eu sou mocidade agora, ou eu sou PH, ou eu sou dado a minha realidade, entendeu? Mas não tem uma coisa tipo assim, você não pode fazer isso. Uhum. Legal. Posso fazer uma pergunta pro Alan? Por favor. Porque um passarinho aqui contou no meu ouvido que parece que lá na igreja do Rio tem um lugar de homenagem para ex-presidentes ali da mocidade. É verdade isso aí? Tem. Se eu for lá, então, eu vou ver uma fotinha sua? Calçada da Não sei se Fama, ainda lá. tem hoje, né? Lá de 99? Não sei se tem hoje, mas na época tinha o hall dos presidentes da mocidade. Uma parede mesmo? que tinha desde 1900 e uns quebrados Não até... tem no chão? No chão, na frente da igreja também não tem? Não, na verdade, quando você fala na frente da igreja, na parte externa, tem as pegadas, quando fiz aquela praça lá, né, na igreja do Rio, fizeram umas pegadas, e nas pegadas tem o nome de algumas líderes que fizeram diferença na sua geração, nos 100 e tantos anos que a igreja do Rio tem. Que a igreja do Rio é a primeira igreja presbiteriana do Brasil. Caraca. Agora deu até vontade de ir lá conhecer. Eu não conheço lá. Não sei se hoje ainda tem, tá? Até 2007 tinha um hall que tinha uma fotinha da galera lá. E tinha... Mas desde que veio pra cá, eu imagino que você já voltou lá algumas vezes. Ou não? Voltei, mas assim, quando a gente volta lá, a gente vai muito focado nos cultos, né? Então, hoje, tá. vai assistir, participa do culto, né? Mata a saudade das pessoas que estão lá, Aham. né? Tu tava contando da tua trajetória e você tinha pra lá em 99 e tal, não sei o quê, e aí eu te interrompi pra perguntar dessa parte da dinâmica da mocidade, né? Certo. Mas eu também queria escutar como que foi também quando você saiu lá do Rio pra vir pra cá. Aí, mano, a gente já tem que fazer umas perguntas aqui, né? Porque eu sou paulista, Não. entendeu? Já tem que ter uns negócios aí. Como que era? Você achou muito diferente a dinâmica lá do Rio pra cá? De igreja? De tudo, da cidade, do carioca. Você tá ligado? É. Tá ligado? Sente falta da Sente praia. sente falta de lá, porque Então, aqui é uma pegada diferente. né? Eu falo assim pro pessoal o seguinte, lá eu morava no Meia. Meia é Zona Norte, é perto do Maracanã, para quem não conhece ali o Meia, né? Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, o carioca que mora, né, na Lagoa, no Leblon, Ipanema, perto de Botânica, perto do Leme, Copacabana, que tem a praia como o seu dia a dia, talvez o camarada sinta mais falta quando vem para São Paulo, né? Por mais que eu morasse no Meia, é tipo 20 quilômetros da praia, 25 quilômetros para a praia, entendeu? Mas assim, não é a praia não estava inserida na minha rotina diária. Tá. Agora, quando o cara tem a praia, a seção de lagoa, tal, que é lindo, Rio de Janeiro é lindo, né? É o que eu falo pro pessoal, né? Rio de Janeiro é lindo, mas como cidade, São Paulo não tem comparação, tá um outro patamar, né? Tá um outro nível. Então, para nós, já não sei o tempo, hein? Eu falo, hein? Não, a nossa produção vai avisando aqui. Por exemplo, eu me lembro que uma vez a minha esposa teve dengue, né? E aí a gente, na época, teve um surto de dengue, né? E aí a gente foi parou no hospital que tinha, que é o Barrador, né? E aí tinha um salão, salão de emergência, a gente sentado no chão, em pé, assim, era uma loucura. Eu falei, gente, você não vai ser atendido nunca aqui. Aí a gente ligou para um amigo nosso, que é médico, né, do Açoera, e ele era diretor do São Lucas, não é isso? São Lucas. E aí falou, vem para cá, que aqui tá mais tranquilo. E a gente foi para lá, ficamos 2 horas para ser atendido, mas tinha lugar para sentar, essas coisas e tal. Beleza. E então tinha essa coisa na cabeça, a parte hospitalar do Rio, né, na época, né? E aí nós aqui em São Paulo, já morando, já não sei o quê, minha filha ficou com febre, não era dengue, ficou com febre, né? E aí eu falei, nossa, agora tem que ir para um pronto atendimento. Aí a gente morava em Moema, na época, e a gente foi para o hospital do Einstein ali na República do Líbano. Chegou lá, no hall, não tinha ninguém. Não tinha ninguém.
Só tinha os atendentes esperando alguém chegar. Aí chegou lá, não. Entrei, acho que nós saímos, devia gastar no máximo uns 30 e poucos minutos. Falei, gente, para com isso. Então, assim, como estrutura, como serviço, como cidade, não tem comparação. Assim, hoje, você pensa que você pensa em voltar? Hoje não. Hoje não. São Paulo é melhor, né? Não dá pra fazer como. Agora, sim, é lógico que o Rio não tem comparação à beleza natural do Rio. É lindo. E, assim, família lá, né? Conta muito. Aqueles amigos de 15, 20, 30 anos estão lá, entendeu? Alguns estão lá, outros estão em outros lugares também, mas alguns estão lá. E dinâmica de igreja não deve ter, mudou muito? Não, tem. Assim, tinha, né? Porque, assim, a Igreja do Rio, quando eu estava lá, era assim, como estava hoje, como está hoje em Pinheiros aqui. Era lotado, então você tinha um trabalho muito sólido para qualquer sociedade interna. Até hoje você tem. Oh, que legal, né? não sabia disso. Você tem trabalho sólido da UCP, da UPA, da Mocidade, da SAFA, da UPH, Ministério de Casais, enfim, né? E aí a gente, quando chegou aqui em São Paulo, qual foi o nosso foco, né? O nosso foco foi assim, criando nossas filhas. Porque a gente já era maduro na fé, né? Então vamos encontrar uma igreja que tivesse um trabalho legal com criança, forte com criança, né? E aí essa história eu conto que é também curiosíssima, né? Meu cunhado já morava aqui em São Paulo, meu cunhado e minha cunhada, né? Já morava aqui em São Paulo. E já frequentavam Pinheiros, né? E aí eu cheguei aqui e tal, assim, então, por exemplo, a igreja era muito menor do que é hoje, né? A Rich, por exemplo, era daquela época, né? Isso era pequenininha naquela época. Era muito menor, tipo 200 pessoas, assim, muito menor. E aí, chegamos aqui e tal, e assim, as crianças assistiam no culto, né? Ia com os pais pro culto. Eu falei assim, não, lá na igreja não era assim que era a logística, né? As crianças tinham o seu culto específico, tinham seu espaço específico lá, etc. Beleza. E a EBD, lá tinha classe para 1, 2, 3, 4, 5, 6, classe, um monte de classe, né? E aqui era mais concentrado. Né? E a gente começou a procurar ver outras igrejas também, os trabalhos de outras igrejas, a parte de infância, né? E aí nessa procura por outras igrejas, até independente, nós chegamos aí numa igreja, uma presbiteriana independente, lá em Campo Belo. E aí nessa, o pastor Ival, né, que é aquela figura, chegou no domingo, nós fomos lá em Pinheiros, e falou assim, mas você está aqui já há um tempo, eu não vejo você aqui, eu vejo você assim, não, o que está acontecendo? Ah, pastor, tem uma questão, estamos focados aqui na área de criança, então eu vou te fazer uma visita. Vou te fazer uma visita. Aí ele foi lá em casa, né? Aí eu falei exatamente isso que eu falei para vocês e tal, então, mas um trabalho mais, né, com criança e tal. Não, meu irmão, mas qual é o problema nisso? Não, aí você quer fazer daquela desculpa, então, é porque aqui, assim, é um pouco diferente, né, o trabalho e tal, isso aqui. Aí tá diferente como? Aí eu sempre fui muito transparente, falei, acho que, por exemplo, eu acho que as crianças têm que ter o espaço dela, porque ela não vai entender a palavra que você está ministrando lá no culto, entendeu? E aí ela está lá, podendo ter um culto, uma ministração de palavra específica para ela. Exemplo de domingo à noite. Nas EBDs, por exemplo, ela tem que ter, são faixas etárias, né? Mas esse é o problema? Desculpa, se esse é o problema, está resolvido. Como você está resolvido? Vou te apresentar um casal e você vai trabalhar com esse casal e você vai montar, então, esse projeto que você está pensando aí. Eu falei, não, pastor, peraí, Pensa num cara que é mão na massa. Ele né? já coloca. Não, ele é assim, é figura. Aí, assim, mas pastor, você sabe, né? Você chega na igreja novo, tal, não sei o quê, aí você fica... quem já tá na igreja, já não curte muito de uma pessoa nova chegando, querendo mudar. Não, esse casal, você vai aqui, é o Nenê, Cira e a Adriana, né? E aí nós começamos a trabalhar, criamos o projeto do CP Júnior, né? Que o pessoal tinha cabeça da laranja e tal, isso em 2008, né? Fizemos uma salinha específica para elas, enfim. E aí nisso foi, né? Enfim, depois fomos para trabalhar junto na EBD, né? E formatamos alguma coisa e tal, de classe, né? Depois a gente resgatou a UCP, assim, voltar a ter o trabalho UCP, que estava um hiato ainda, né? Teve um trabalho, mas teve um hiatozinho, a gente voltou com o Nenê junto também. Depois veio o Pinheiros Infância, que é um guarda-chuva que tem todo esse ministério. Como hoje, por exemplo, tem o Pinheiros Jovem, Pinheiros Adolescente, não tem? Né? Tinha um Pinheiros Infância na época.
E aí é isso, assim, basicamente aqui, estamos trabalhando desde 2008 aqui. Legal, pô, já 15 anos aí já na jogada, né? Bacana. Sim. Bom, eu queria trazer um outro tema agora, tá? É porque a gente já passou um pouquinho da metade já do EP e eu acho muito legal a gente falar disso, até porque por conta até da nossa denominação presbiteriana, né? Porque a galera acha muito, inclusive, que às vezes presbiteriano é só Bíblia e não tem muito desse negócio espiritual, do mundo da fé e tal, né? Então, eu queria ouvir um pouco, eu queria ouvir até um pouco de vocês, tá? Dos dois, do Bettini também, tá? Até onde você tiver à vontade para compartilhar também, um pouco das experiências que vocês tiveram com Deus, contar dos testemunhos mesmo de vida de vocês e tal. Eu não sei também, inclusive, se você nasceu em berço cristão, conta pra gente também. E eu queria ouvir um pouco da trajetória de vocês dois aí com Deus. Como é que foi as experiências? Primeira vez. Eu tenho um testemunho de que, eu lembro a primeira vez que eu senti Deus na minha vida, assim, foi bem legal. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês. E aí, o Bettini fala primeiro e depois a gente escuta você. Pode ser, Alan? Pô, lógico. Maravilha. Beleza. Não, eu sou nascido em berço cristão, mas eu era de outra igreja, eu falei no começo, né? E a minha igreja ela era interdenominacional, chamava Igreja Evangélica de Pinheiros. Uhum. Na verdade, é Pinheiros, mas é mais especificamente na Vila Madalena. Então fica naquela rua, a Morato Coelho, que cruza com aquela rua cheia de bar, sabe? Certo. Uma rua famosa aí, que é aquela confusão e a igreja Pela era ali no região meio, ali, né? né? Pois é. E aí, cara, desde que eu sou pequeno, então a gente foi parar lá por causa dos meus avós. Meus avós eram assim, meu avô era pastor daquela igreja, então ele era muito amigo do pastor que fundou a igreja. Depois, quando ele foi pra igreja, aí ficou amigo do pastor, né? E a gente acabou parando lá e já é outra história. Mas lá, assim, a questão dessa parte, né? Não era presbiteriana, tinha uma pegada, assim, um pouco batista, um pouco metodista, mas era muito mais aberto nesse sentido de sentir, Então você tinha lá várias coisas que você não vê na IPP, né? Certo. Nem na presbiteriana em geral. Uhum. Mas também não era algo também super, mas tive mais contato. Agora, quando eu vim pra cá, eu tinha 13 para 14, por aí. E aí, assim, eu fui perceber que a palavra aqui, principalmente o esquema do devocional, enfim, isso trazia tudo pro prático, né, na nossa vida. E aí eu fui perceber que quando eu não tinha isso na minha igreja antiga, na verdade era como se eu não fosse cristão, era como um só nominal, entendeu? Uhum. Porque eu tava ali, acreditava, frequentava, não sei o quê, mas eu não colocava em nada em prática, assim, nem tinha muita preocupação. Então, quando eu cheguei aqui, foi a partir daí que eu comecei a ter as experiências, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, esse meu avô que era pastor, meu outro avô é presbítero e é de igreja presbiteriana. Eles eram da presbiteriana Betânia de Niterói, porque minha família é toda do Rio também. Ó, coincidência. Pois é. E aí, cara, esse meu avô, ele faleceu em 2021, perto do Ano Novo, do Natal. E aí ele, assim, quando ele foi falecer, quer dizer, assim, quando ele foi falecer, nos últimos, assim, períodos dele, Uhum. eu lembro que nessa época eu comecei, assim, a pensar um pouco mais. Eu já tava aqui, já tava mexendo com louvor, mas também, tipo, não é que eu não tava comprometido, mas nunca tinha tido uma experiência, assim, né? Tá. E assim, também não vou falar que eu tive uma experiência sobrenatural, não é isso, mas eu realmente comecei a sentir mais Deus a partir desse momento, porque Legal. aí começou a ter algumas mudanças. Então eu fui, por exemplo, nessa época que meu avô faleceu, quando ele faleceu, eu tava viajando. E assim, meu avô já tava doente há muito tempo, então não é como se eu não estivesse preparado. Mas quando eles me ligaram, eles me falaram, né, que meu avô tinha falecido. E eu não fiquei assim. Eu senti uma gratidão muito grande por ter tido meu avô até aquele momento, entendeu? E por tudo que eu tinha vivido com meu avô. Só que não foi uma gratidão assim, normal, entendeu? Eu senti assim, Deus me confortando. E aí depois eu voltei pro velório do meu avô e a minha família tava, né, daquele jeito, arrasada. E eu consegui, assim, ter muita clareza, assim, do que meu avô tinha sido para minha família e da influência que Deus tinha colocado na nossa vida através dele. Então, isso fez muita diferença para mim. Logo depois eu fui pro cursinho. Aí no cursinho eu tive vários momentos que você tá ali naquela tensão e aí eu, assim, com devocional, com todo o programa que a igreja tem forte nessa área, eu consegui, assim, passar muito bem por esse ano. Depois entrei. E na faculdade,
É, 2021. Então, meu último ano aliás, 2022. Meu primeiro ano na faculdade e meu ano como diretoria da UPA. Eu fui eleito, assim, o Ricardinho, então, cunhado do Alan, né? Que tá à frente da UPA. Ele falou assim, se você às vezes não tem intenção, eu já tinha 18 anos, tipo, não ia ficar na UPA, eu ia pra mocidade. Ele falou, não, você que ainda, qualquer idade que você tem, 18, aí, mesmo você com 18 anos, e às vezes você não tá na cabeça que quer participar da diretoria, mas se alguém te indicar, você aceita, não sei o que. Aí o Davi, que hoje é muito meu amigo, mas outro Davi, né? Eu não sou muito amigo dele. Não, Davi amigo há mais tempo, mas aí ele era da UP e aí depois ele foi ficando muito amigo meu. E ele foi da diretoria em 2022 também. Mas ele me indicou e assim, eu não tinha nada de contato com ele. Ele me indicou, falou, não, eu acho que você tem que participar, não sei o que. Aí eu aceitei, fui eleito, aí comecei a mexer com louvor. Aí foi meu primeiro ano na faculdade. Esse lance de ter sido eleito na diretoria, começou a criar novos hábitos. Então, eu tinha novos hábitos com relação à diretoria, porque estava à frente. Então, comecei a intensificar a devocional, esse tipo de coisa. Ter um olhar mais atento, assim, todo o planejamento. Comecei a ter contato com pessoas que antes eu não tinha. A diretoria, tipo, muito legal, uma galera mais velha. Então, por mais que fosse uma diretoria da UPA, a gente tinha muita liberdade. O Ricardinho, né, como a gente chama ele, ele dava muita autonomia pra gente definir tudo. Então, comecei a ter contato com o pessoal, né, estando à frente, isso foi mudando, assim, também a forma como eu vivia a faculdade também. Então, naquele primeiro ano que você acaba de entrar e a faculdade é aquela loucura, né, tipo, a galera fazendo de tudo e mais um pouco, e você, tipo, naquele meio, tipo, pô, meio deslocado, assim, e aí, o fato de ter entrado na diretoria fiz a maioria das minhas amizades, assim, na igreja foi nesse ano, porque antes disso eu não tinha muitos amigos aqui na igreja, por mais que estava faz tempo na liderança, assim, também não tinha. Uhum. Aí me inseri mais, assim, nos grupos e isso me ajudou muito. Então também eu senti como se Deus estivesse, assim... Conduzindo? Conduzindo, entendeu? Legal. E mesmo agora, na continuidade na mocidade, tem várias questões que eu, enfim, olho assim, mas aí começa a entrar muito, mas assim, de maneira geral, acho que, assim, nesses últimos 3 anos, desde a época do cursinho, que foi, assim, meu avô faleceu nas férias antes da entrada do cursinho. Uhum. Foi basicamente assim, ou seja, 2021, porque meu avô faleceu na virada de 2022, não, de 2020. Então aí foi 2021 e 22. Esses 2 últimos anos, e agora 23, estão sendo, tipo, mais intensos nesse Legal. sentido. Legal, cara, bacana. Nicolau, quanto tempo a gente tem? 20? Não, então beleza. Alan, então conta aí pra gente um pouco da tua trajetória e também experiência com Deus. Aí, conta aí que eu adoro. Esses papos aí eu gosto. Mexe. Quero ouvir. Assim, na verdade, tal como o Betinho falou, né? Eu nasci na Igreja Presbiteriana do Rio, né? Fui batizado lá, enfim. Meus pais, né? Meus avós, enfim. Então, assim, quando você já nasce no berço evangélico, é difícil você ter como uma pessoa... Uma data específica. Uma data específica. Foi nesse momento que eu... Tipo Paulo. Eu sempre dou esse exemplo. Que caiu do cavalo, sei o que, ali na hora, né? É diferente, né? Às vezes é um processo. É um processo. O que eu vejo, assim, que tem... que eu posso perceber, assim, que não foi uma coisa que, foi nesse ano que eu aceitei, não, né? Mas, por exemplo, em 97, né, que foi esse ano, foi um ano bem complexo para mim, bem difícil para mim, né? Eu senti Deus trabalhando em várias áreas da minha vida, né? Na época, até então, eu nunca pensei, assim, podia ser, né, trabalhar numa diretoria de um departamento da mocidade e tal, mas nunca pensei em assumir um cargo de liderança em diretoria, por exemplo, né? Pensando assim. E aí, sentindo que Deus trabalhando em algumas áreas da minha vida, meio que preparando você para uma coisa que você não sabia que ia acontecer, né? E aí foi quando aconteceu essa eleição de 98 para ser presidente da mocidade, percebi que, assim, me lembro, foi um fato engraçado, né? Eu era presidente, mas eu não gostava, até hoje não gosto muito de ficar em evidência, eu ficar na frente de um galerão e dar né, falar. Você é mais dos bastidores, você. Eu gosto de ficar mais bastidor, mas enfim,
Não tem como você, como presidente, você ficar. Você vai ter que ir lá na frente, você vai ter que dar aviso. Você vai ter que. Eu me lembro que, assim, o meu vice-presidente na época foi o Alexandre. O Alexandre é irmão da Ana Valéria, que canta aqui com a gente no grupo de louvor, né? É irmão da Ana Valéria. E eu falava para ele assim, o Alexandre era mais velho que eu, né? E aí eu falei assim, pô, Alexandre, dá lá os avisos no final do devocional. Aí iria lá, não, tudo bem, eu vou lá. Aí todo domingo, não, vai lá, você é bom nesse negócio, dá uns avisos lá pro pessoal da nossa cidade e tal, isso aqui. Aí dá uns avisos, assim, tipo, a terceira ou quarta vez, eu falei, olha lá, você tem que dar os avisos, você é o presidente, você tem que chegar lá na frente e dar os avisos. Não vou dar mais aviso nenhum, você vai dar os avisos agora. Aí eu chegava lá na frente, com a cara meio tímida até, enfim. Engraçado isso, porque hoje, por exemplo, a gente, né, às vezes conduz, né, ajuda o pastor na liturgia do culto, né? Uhum. E sempre subir ali naqueles degrauzinhos lá, aí falar bom dia, boa tarde, boa noite, Bate sejam nervoso. bem-vindos. Nossa, pra mim Mas que bom que teve essa preparação lá atrás, né? Exato, mas toda vez, é que nem o pessoal fala de tocar em culto. Todo domingo a gente vai lá tocar e todo domingo dá. É que Assim, fica quando eu, barriga. quando eu comecei há 3 anos. Não, tem a banda há 3 anos de domingo, né? Então, no culto mesmo, com muita gente, aquele arzinho de culto, tipo. Há 3 anos atrás era muito mais difícil. Tipo, eu tinha realmente, assim, ansiedade antes de Uhum. tocar. Mas, cara, dependendo, assim, do dia, hoje em dia ainda, cara, qualquer lugar que seja pra 10 pessoas ou pra 50, pô, até começar, assim, quando eu começo a tocar, aí vai. Mas o negócio É o é ir até começo. ali, É o começo. É um entendeu? frio na barriga. Não, um exemplo bom é, eu não tô acostumado a ministrar, então eu só toco e, assim, eu sou o ministrador reserva da banda, então, tipo, quando a Rebeca eventualmente não consegue, eu vou lá ministrar. Cara, dessa última vez eu não sei o que aconteceu, cara, eu tive que ministrar. Cara, eu fiquei nervoso, mano, e aí deu microfonia, isso é um negócio que me dá Aí eu falei, putz, Como porque se não bastasse o nervosismo, ainda tem microfone. é como se o erro fosse seu, entendeu? A microfonia foi você, entendeu? Aí, cara, já fiquei nervoso, então toda vez não Não, tem jeito. eu falo para as meninas, a Fefe, que é bem mais nova, tá aprendendo a tocar violão, né? Toca na UPA, já tá tocando na UPA e agora tá aprendendo tem aula de canto e tal. E a Gabi, que é minha mais velha, toca baixo, tá aprendendo a tocar baixo também, enfim. E elas ficam com vergonha de tocar. Eu falei, filha, eu toco bateria desde 12 anos. Toda vez, eu tenho 47 anos. Toda vez que eu sento naquele banco de bateria, ó, Davi toca bateria também, sabe o que é isso? Toda vez que você senta, dá um frio na barriga, né? Então, voltando, pescando essa parte, né? Foi esse momento, 97, me preparando para uma coisa que eu não sabia que ia acontecer, mas graças a Deus isso foi uma guinada, porque dali, né, a gente começou a trabalhar em outras frentes, começou a trabalhar, ter uma visão mais diferenciada para algumas coisas, entendeu? Então, se eu tivesse eleger um ano assim, que tivesse uma coisa onde Deus trabalhou forte no meu coração em várias áreas da minha vida, seria 97. Engraçado, eu achei interessante até, né? Como que. Porque 97 também, se eu não me engano, foi o ano que você começou a se envolver mais lá, né? Também na Igreja do Rio, né? Não, Foi 98, né? Não, em 98 eu fui presidente, né? Eu sempre fui muito envolvido Ah, com o tá. trabalho, Aham. né? Sempre trabalhei, né? Nunca fui aqui que era nada de sentar e Sim. esquentar banco, entendeu? Mas assumir uma diretoria, isso era incogitável, Aham. né? Mas que eu achei interessante que tanto no seu testemunho quanto do Betinho, essa questão da responsabilidade, como que isso ajuda, né, na vida com Deus mesmo. Tipo, é aquela coisa, a vida com Deus ela não depende disso, mas a própria palavra instrui a isso, né? Então, como que isso agrega de fato e te faz se focar nesse processo, no relacionamento com Deus, na intimidade, né? E desenvolver, né, a sua vida com Deus. Às vezes funciona como um empurrãozinho, né? Exato. Então você pega o ano lá que eu falei da diretoria, funcionou como um empurrãozinho o fato de eu entrar na diretoria, porque eu comecei a ter que Aham. preparar alguma coisa, e aí você, né, se prepara junto, quer dizer, você, que nem o professor que vai ensinar, ele acaba aprendendo ensinando, por ter estudado a aula, aí Exatamente. você vai Às fazer vezes a programação. até uma construção de um hábito, né? O hábito da leitura da Bíblia diariamente. Às vezes no começo não vai ser uma coisa que você vai, nossa, que legal, tal, vou ficar aqui 2 horas. Não, você começa ali devagarzinho, seus 10 minutos, mas isso vai com o tempo, né? Construindo em você, né? Eu acho que assim, qualquer coisa que te for colocar nossas mãos para trabalhar,
não pode ser meia boca. Não pode ser de qualquer jeito. Na igreja e fora da igreja. Sim. Né? Eu acho que uma coisa que baliza muita gente é o temor ao Senhor em fazer as coisas com excelência. Né? E quando você faz as coisas com excelência, sabendo que o que você está, a forma como você está testemunhando, como você está conduzindo as coisas, está glorificando ao Senhor, entendeu? E essa responsabilidade que você precisa ter em qualquer momento, que as pessoas olhem vocês, tem que ver, esse é o homem do Senhor. Entendeu? Então, quando você começa a ter essa percepção, você começa a ter atitudes diferentes, trabalhos diferentes, forma de chegar às coisas diferentes, entendeu? Então, assim, como o Betinho falou, você está responsável por uma coisa, se você tem que temor no Senhor, você não vai fazer meia boca, entendeu? Então, você vai buscar fazer da melhor forma possível, vai se preparar, vai conduzir, sabendo o seguinte, porque não é o Senhor, tá ali, não, sabendo que eu preciso, porque Deus me dá tanto, a graça do Senhor é tão abundante na minha vida, que eu não posso retornar minha boca. E muito se for dado, muito será cobrado, né? Exatamente. Tem uns talentos, então, enfim. Exato. Então, assim, é um cuidado que a gente precisa ter na igreja, assim, não é um ativismo, não é questão de você estar ali, só trabalhar e não pensar. Não, você tem que fazer as coisas independente de que você está responsável com excelência. Boa. Bom, a gente está agora encaminhando para o final, tá? E eu queria, antes de passar realmente para as considerações finais de cada um, e na sua em específico eu queria ouvir também um pouquinho, tá? Meu, naquele velocidade VaptVupt. Velocidade do WhatsApp. Exatamente. Vou tentar. Já junto das suas considerações finais também a visão de sonhos aí que você tem aí para a nossa Mocidade de Pinheiros, não sei, algum plano, alguma oportunidade que você vê que a gente pode ir em cima, o que tá bom, o que a gente podia melhorar, enfim, né? Já engatando nas suas considerações finais, tá bom? Sim, eu acho que nossa mocidade hoje é uma mocidade que, graças a Deus, tem conhecimento da palavra. São jovens que buscam, né? A gente vê isso nos nossos encontros, né? Nos debates em círculos, nos cultos de impacto. Nossa sala de BD hoje está lotada, né? Outro dia eu fui querer assistir, eu não consegui porque não tinha cadeira para eu sentar, né? Graças a Deus, a nossa mocidade é uma mocidade que busca, né? Se você olhar em desafios, nós temos hoje 700 jovens na igreja. Se você buscar lá a lista dos membros, né? Vivia a faixa etária de 18 a 35 anos, tem 700. Hoje nós temos girando em torno aí uns 160, 180 por programação, né? Temos um desafio aí de trazer esses jovens para cá. Isso é um desafio. E assim, o trabalho hoje, você parar para olhar a mocidade hoje, você tem várias frentes de trabalho, você tem a frente do evangelismo, né? Você tem a frente dos encontros, você tem a conferência que vai acontecer semana que vem, né? Que está bombando a inscrição, mais de 800 jovens inscritos, né? Que é uma coisa assim muito nova para nós como cidade, né? E assim, se tiver, eu penso assim, quando você chega numa posição, para você manter essa posição é mais difícil que você chegar nessa posição, lá, né? Os desafios tem, como a nossa igreja também tem vários desafios, né? Mas a gente manter uma cidade que busca o Senhor, que tenha a fome da palavra, que queira amar o próximo, que tenha no coração o sentimento de mordomia, não só para os jovens, mas para a igreja, né? Ajudar. Hoje nós temos jovens na área da infância, nós temos jovens na área da adolescência, temos jovens em várias outras frentes de trabalho. Então, assim, se eu tivesse que elencar, eu elencaria isso aí. Beleza. Bom, então acho que a gente pode passar para as considerações finais, certo? Então, Alan, deixa um recado aí para a galera. Se quiser também, não sei, né, divulgar a rede social, sei lá, fica à vontade aí para suas considerações finais, depois a gente passa para o restante, tá bom? Foi uma honra receber você aqui, viu? Muito bom, adorei o papo. Bom, obrigado pelo convite, eu estou sempre disponível para estar com vocês aqui. Isso é um sonho que se torna realidade, né? A Mocidade de Pinheiros, seu próprio podcast, né? E ser bênção para outros jovens que vão estar assistindo esse podcast, né? E assim, agradecer, né? Por poder estar com vocês aqui, agradecer minha família, né? Minha esposa tá ali assistindo, não está aqui na própria câmera, mas tudo bem, está aqui. Minhas filhas e a igreja e dizer para vocês que a nossa igreja, ela tem, o próprio pastor Ival fala isso
quase que dominicalmente, né? Investindo nas novas gerações. É isso que nossa igreja está fazendo. Investindo nas novas gerações, agora com esse grande desafio do galpão, né? Que nós já temos mais de 1 milhão arrecadado. E graças a Deus abre portas, né? Não existe impossível para o Senhor. Então, o que nós precisamos é ter foco, trabalhar com excelência e sempre ter uma verdadeira adoração. E obrigado por estar aqui com vocês. Boa, legal. A honra foi nossa. Bettini, considerações finais, meu caro. Fica à vontade aí. Eu não sei muito bem o que falar nas considerações finais, mas, pô, foi muito bom participar aí, foi uma surpresa pra mim. A gente tá no 2º episódio, esse é o segundo, certo? 2º episódio, isso aí. Bem no comecinho, né? E acho que tem tudo pra dar certo aí, acho que é bem legal essa proposta. A Alan falou de influenciar, né? Acho que é uma igreja que tá crescendo muito, mas, assim, que não seja um crescimento pra dentro, né? Mas um crescimento pra... Todo crescimento é pra fora, claro, mas no sentido de, assim, não trazer só melhorias pra quem já tá dentro e estender essa bênção aí pra fora e pra quem estiver assistindo, né? Eu acho que o podcast é uma boa oportunidade pra isso. Mas é isso, queria agradecer aí mais uma vez a oportunidade e fica com você a palavra. Boa, beleza. Nós que agradecemos aí, viu, cara, a sua presença, foi muito bom. Davizão, e aí, meu querido? Recado final aí, o que você quer deixar pra galera? Cara, é só falar que eu gostei muito da experiência, sério mesmo. Obrigado pelo convite também. Espero poder voltar aí, né? Você trocar uma ideia. Você vem, mas ó, você vai vir quando eu for o host, tá? Ah, tá bom, tá bom. Particular. Exclusivo. Pronto, o Nicolas já tá olhando, mano, não faz isso, enfim, né? Não, mas assim, foi muito bom mesmo, o Betinho e a Alan, conversar com vocês. E assim, pô, eu poderia ficar aqui 3 horas, 4 horas trocando ideia fácil, né? E a gente achando que ia demorar. Que ia demorar, tá vendo? Passa voando. Dá vontade de ficar conversando mais, trocando Quando ideia. o papo né? é bom. Quando o papo é bom, é sempre assim. Exatamente. Mas é isso, brigadão pela oportunidade aí. Bênção demais. E é que nem o Betinho falou, né? E o que eu até trouxe, né? Que quem muito for dado será cobrado também. Então, Deus tem nos abençoado muito, muito, né? Então, é muito bom poder também, né? Fazer algo com isso, né? E poder ser bênção na vida de outras pessoas com isso também. Amém. Boa. É isso. Nicolau, os episódios são soltados, qual horário que é soltado mesmo? 9h30? Opa! 9h30? 9h30, terça, né? Boa. Galera, então é isso. Agradeço a todos vocês que acompanharam a gente aqui até o final, que tem acompanhado também o podcast. Deem essa força aí pra nós. Reforço também, você que quer participar aqui de um episódio aqui conosco, só mandar mensagem, tá bom? Eu tô aberto, também pode mandar no Instagram, mandar pra Thalita Guimarães, reforçando. E muito obrigado, tá? Espero que esse episódio tenha abençoado muito aí, tenha edificado muito aí a sua vida. E, enfim, nos acompanhe aí, MP3 Podcast. Fê, posso mandar contagem regressiva? Então é isso, galera. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. E 3, 2, 1, tchau.